Essa é a previsão para segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. E se você está chegando agora, vamos entender quais são as nuances desse dia, quais são as situações que nós vamos nos deparar, quais são as tendências para esse dia, os ambientes que podemos encontrar, situações que podemos também seguir até por um caminho mais favorável, porque as cartas também trazem essas características que podem nos ajudar, essas dicas, esses conselhos, e eu vou explicar melhor aqui, tanto na área financeira, profissional, afetiva, saúde, espiritual e também um conselho geral. Então fica por aqui, já vem se inscrevendo e já vem seguindo o perfil, já ativa as notificações, e eu vou te explicar agora. Aqui nas finanças nós temos o 10 de ouros. E nessa energia é um dia que traz bastante estabilidade, bastante segurança. É um dia que você sente que, que as conquistas do que você teve, de fato, elas se dão pela sua contribuição, pela sua forma de lidar com as situações, de administrar, enfim, até inclusive é uma carta que fala sobre ter uma reserva financeira, que essa reserva financeira pode ser muito segura, pode ajudar bastante e trazer mais estrutura e prosperidade ainda. Por quê? Porque o 10 de ouros também fala da capacidade de saber economizar. As economias de dinheiro aqui na energia do 10 de ouros fazem render. E essa segurança, ela é proporcionada pela nossa própria capacidade de fazer os recursos e o dinheiro render, sabe? Então, é um dia que vai trazer bastante o reflexo da forma que nós estamos lidando com essas finanças. Inclusive, claro, aqui lembrando que essa é uma tiragem coletiva, é uma tiragem mais ampla e talvez não vai ressoar para alguma situação específica. Eu tento trazer vários detalhes assim, mas talvez não ressoe especificamente com alguma questão. Então, se for o seu caso, eu vou te indicar fazer uma leitura particular comigo aqui. Você encontra o link para conversar, para a gente trocar uma ideia, eu poder entender como eu vou poder te ajudar através das cartas nesse link que tem aqui embaixo na descrição, aqui na legenda. Mas no mais, assim, de fato, esse 10 de ouros ele pode trazer também essa instabilidade, essa insegurança, talvez até talvez uma questão de depender de alguém ou de algum recurso, sabe? De talvez tirar empréstimos e coisas assim, e isso também pode trazer um certo desequilíbrio. Então, por isso que, para ser bem específico, claro, a gente precisa fazer uma leitura particular nesse caso, né? Mas aqui nós temos no trabalho a Rainha de Espadas. E aí, nesse dia, com essa energia aqui, as atividades, as experiências que nós vamos ter, que nós vamos precisar lidar, vão exigir uma certa seriedade, uma certa responsabilidade. Talvez, inclusive, o resultado, assim, das coisas, a, a, o nível de, o nível de eficácia de alguma situação, de alguma, principalmente relacionado a alguma decisão, ou algo que diga respeito à nossa decisão, nossa contribuição, isso pode fazer diferença, até mesmo através dos resultados por outras coisas, inclusive no trabalho pode ser que você justamente, né, tenha responsabilidade pelo resultado de, por exemplo, eu, por exemplo, trabalho com as cartas e, de fato, as pessoas, tem muita gente que me fala assim que as cartas ajudaram muito a começar a pessoa a ver a situação de uma forma mais consciente, porque a pessoa, no fundo, às vezes já sabe o que está se passando, já sabe, já sente, já tem ali, né, uma noção, mas as cartas ajudam justamente a ter essa visão mais ampla, até justamente para poder perceber o que precisa ser feito e o que precisa de fato de uma percepção mais objetiva, assim, mas
que essa percepção objetiva ressoe também com o nosso propósito, né? Com o seu propósito. Então, as cartas ajudam a você, é uma ferramenta, inclusive, né? Que tem nos livros que eu já li de tarô, eles falam muito sobre isso, que o tarô ele é uma ferramenta para nosso autodesenvolvimento, na verdade. E claro, e aí a gente se torna cartomante porque lê para outras pessoas que não sabem ler, ou talvez não conseguem ler, ou às vezes não têm uma aptidão, ou às vezes não têm tempo, ou às vezes não aprenderam ainda, enfim, podem estar em aprendizado, como atendo várias colegas cartomantes, inclusive. Então, sabe, é um dia, inclusive, que alguém pode te dar uma ideia, te dar uma letra, como eles falam lá onde eu me criei lá, eles falam assim, vou te dar uma letra, vou te dar uma letra, assim, sabe? Quando tu vai trocar uma ideia com alguém e passar a visão pra situação, pra pessoa, pro indivíduo, entende? Então, justamente, pode ser que alguém te fale algo que pode ajudar a resolver algum assunto ou situação. Pode ser que você seja a pessoa que deu um veredito final ou que deu uma, uma resposta mais objetiva, mais séria. Inclusive, as coisas nesse dia, situações, a atmosfera vai nos exigir um olhar mais minucioso para as coisas, assim, de fato, sabe? Com uma atenção maior, para que nós possamos ver com detalhe mesmo, assim, nós precisamos ser detalhistas e principalmente racionais, lógicos, objetivos para analisar as situações por um viés racional e lógico. Ou seja, as coisas precisam ser resolvidas de forma racional, prática, sabe? Racional e objetivo. Então, talvez as situações vão precisar que a gente olhe assim para alguma determinada, tanto uma situação, uma pessoa, né, ou alguém ou algo, mas que a gente talvez deixe de lado um pouco as emoções para resolver essas coisas com uma forma mais racional, lógica e inteligente, certo? Então, aqui na área afetiva nós temos o 9 de ouros e aqui nessa energia a gente vai precisar lembrar de o seguinte: nós só podemos amar os outros se a gente poder amar a nós mesmos. Porque se você tenta projetar um amor em alguém, num filho, numa irmã, num casamento, num relacionamento, num namoro, você está projetando errado, de forma equivocada, esse sentimento. Porque isso tem que partir de você. Você tem que se amar e se sentir bem consigo mesmo. E o 9 de ouros, hoje ele pode nos lembrar disso, talvez de nós refletirmos um pouco ou até vivermos situações e experiências que nos proporcionem essa, esse conforto, esse bem-estar, sabe? Onde nós vamos atender aos nossos próprios caprichos, desfrutando das coisas boas para nós mesmos, entende? E se permitindo realizar algumas vontades e desejos nossos. É importante que a gente se satisfaça nessa vida, a gente precisa ter, não à toa que o tarô traz o 9 de ouros, senão não haveria essa carta no baralho, porque as cartas elas são uma como se fosse um exemplo da vida com todos os cenários possíveis que podem acontecer e variáveis possíveis também. Então, o 9 de ouros ele fala que isso é importante que nós tenhamos uma autoestima, que nós possamos nos sentir bem com nós mesmos, que nós possamos satisfazer os nossos, sabe, às vezes o que que acontece? Eu já vi uma pessoa que, assim, fazia de tudo assim para dar o bom e do melhor para pessoa, para um filho, para alguém e não se importava consigo mesmo, sabe? E no fundo a gente percebe que isso na verdade acabava sendo projetado de outra forma, porque a pessoa acaba criando certas inseguranças e acaba achando que às vezes essa contribuição, essa dedicação precisa ser retribuída. E quando não há essa retribuição, a pessoa fica ali despeitada, fica
ou fica com a autoestima, né, abalada, de alguma forma afeta o ego, sim, afeta a vaidade da pessoa. Então, por isso que nós temos que nos proporcionar isso e não esperar que o outro faça isso e nos proporcione isso, certo? Então, aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos o 4 de ouros. E assim, o 4 de ouros ele vai trazer um foco maior na digestão, né? Nós vemos ele ali agarradinho, com a mão, inclusive, na frente do tórax, da barriga, assim. E traz esse foco na digestão, e lembrando que a digestão começa na boca, passa pelo esôfago e tudo mais, entende? Então, todas as partes que compõem o sistema digestivo aqui podem estar em maior, né, de uma forma um pouco mais ressaltada, talvez algumas situações envolvam, né, por exemplo, você come alguma coisa e dá uma má digestão, ou tem uma boa digestão também, mas de qualquer forma é tudo que envolve o sistema digestivo, entende? Inclusive o metabolismo aqui ele é bem rápido, porque pode ser um dia que talvez a gente não se movimente muito, mas essa função do metabolismo rápido ajuda a, né, a processar, né, e tudo mais, o corpo funciona bem de qualquer forma. Pode haver uma energia acumulada, talvez a gente não vai conseguir treinar, não vai conseguir fazer um exercício, pode ser um dia de menos movimento, tá? E aqui na espiritualidade, essa energia do 4 de ouros vai nos lembrar o seguinte, que é importante nós termos um raciocínio sólido, construído, com base, com fundamento, com estrutura, né? As nossas ideias, eu tô falando das nossas ideias mesmo, de levarmos até o fim o nosso pensamento e sustentarmos, sabe, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa. E todavia, por outro lado, a gente também precisa lembrar que se apegar demais a uma ideia, alguma coisa, também pode fazer a gente se estagnar. Então, veja, ao mesmo tempo que a vida cobra da gente um posicionamento, uma, uma convicção, uma base, ela também nos cobra essa flexibilidade, às vezes, de você talvez não ser tão teimoso, ser tão teimosa, de ter uma certa flexibilidade para poder tentar até deixar as coisas fluírem melhor, acontecer, porque geralmente o 4 de ouros fala, inclusive, de momentos em que a gente está se apegando demais a uma determinada rotina, uma determinada ideia, ou determinado padrão que às vezes não vai seguir um padrão, às vezes é importante ter um padrão para definir né, algum tipo de rotina, alguma coisa mais prática, assim, né? Mas que isso também exige da gente, às vezes, uma flexibilidade, quando a gente vê que tá demais, assim, que isso pode estar nos paralisando de seguir adiante, de evoluir, sabe, de se melhorar a si mesmos, de conquistarmos novos territórios, novas pessoas, novas experiências, sabe? E aqui no conselho nós temos o 7 de ouros, e ele já veio nesse final de semana, se eu não me engano, né? E ele vai lembrar novamente do seguinte: quem planta, colhe. E o plantio, às vezes, que nem assim, eu tenho um pé de butiali no meu pátio, que ele já fazem 2 anos que tá plantado. E ele provavelmente vai levar mais um ano e pouco, 2 anos, para começar a se estruturar, assim, vou subir para cima, né, e tal. Ele recém saiu umas folhas para fora. O bambu, se eu não me engano, também, não sei se é o bambu ou é outra planta, mas me corrijam se eu tiver equivocada, mas tem uma planta que a pessoa planta e ela começa a nascer nas raízes e tal, para baixo e tal. Depois de 7 anos, se eu não me engano, que ela vai nascer. Depois de 7 anos que ela começa a se desenvolver e nascer, brotar na terra, sabe? Embaixo dela, começa embaixo, ou seja, o 7 de ouros é isso, é lembrar que se você plantou a semente, tá regando todo dia, cuidou o sol, tá cuidando do sol, tem plantas, tem coisas que
Às vezes não precisam tanto sol, que precisam de uma sombra. E veja bem, eu não estou falando sobre plantas, entende? Eu estou falando da nossa vida. O que que a gente precisa todo dia fazer de forma cotidiana, sequencial, persistente, perseverante, confiante? O quê? O que que a gente precisa fazer todos os dias? Sabe, pode às vezes parecer demorado, às vezes a gente olhar para um objetivo e pensar, nossa, ainda falta bastante tempo, mas é isso, sabe? Você pode achar que tá fazendo pouco também. Às vezes a gente pensa também, pô, será que não tá faltando aqui colocar um adubo, ou colocar uma terra, ou colocar algum fertilizante, ou fazer alguma coisa aqui? E não, às vezes é de fato a planta precisa do tempo para acontecer, precisa de luas, de sol, de tudo, de tempo. E assim a nossa vida também precisa de condições, precisa de tempo. Entende? A nossa vida também precisa de condições e de tempo. Nós somos quase uma plantinha que precisa ser hidratada, nutrida, né? Descansar, precisa tudo mais. Então, é lembrar disso, que os resultados virão no devido tempo. Por isso que não pode ter pressa, não pode agir né, de forma assim. Também aqui a insegurança, talvez da demora, ela pode trazer algum tipo né, de sentimento um pouco mais frustrante, assim. Mas não é isso. A frustração, às vezes, ela vem justamente de uma expectativa. Que expectativa você está criando? A sua expectativa tem ansiedade, tem pressa? Então, aí já começamos por aí, já vendo que, né? Então, lembrar que as coisas precisam do devido tempo, sem pressa, sem forçar nada, sem acelerar nada. Entende? Então é por aí que a gente vai, tá bom? Desejo um ótimo dia. Não esquece de deixar seu like, de seguir, de ativar as notificações, compartilhar com o seu amigo, com a sua família, no grupo, no status. E eu agradeço muito sua companhia. Espero que você tenha um dia incrível, maravilhoso, abençoado, uma ótima segunda-feira. Fiquem bem e até mais.